no seio familiar cristão, né? Como eu acredito que a maioria de nós aqui, né, no Ocidente, no Brasil principalmente, né? Até pela nossa história, né? Da construção desse país, dessa nação. E meu pai era católico, minha mãe também. Mas na infância, assim, quando eu tinha uns 9, 8 anos de idade, os meus pais começaram a frequentar um centro espírita, né? Em Castanhal, a gente morou no município de Castanhal um tempo. E aí eu frequentava com eles. Só que era um centro espírita, não era aquele espiritismo kardecista, né? Tradicional, né? Aquela coisa. Era um centro espírita que tinha trabalho de mata, que tinha uma influência. Hoje em dia eu tenho essa consciência, né? Que até então, naquele momento, eu não tinha esse sentimento. Eu achava que era tudo daquele jeito, né? E tinha trabalho de mata, tinha trabalho que mesclava um pouco com aspectos que hoje em dia eu identifico como sendo aspectos de religião afro, né, brasileira. No caso, Umbanda, assim, trabalhava com linha de caboclos, essas coisas. Então, durante a minha infância, eu tive acesso a esse espaço mágico religioso, né, posso dizer assim. E para mim aquilo foi uma coisa que se tornou naturalizada, né? Achei muito natural, porque e aí eu frequentei lá, beleza, mas fiz primeira comunhão, muito contra a minha vontade, nunca me identifiquei com catolicismo, assim, né, fazendo esse recorte, tinha muitos amigos evangélicos, frequentei inúmeras festas da quadrangular, naquela época, que ainda não é hoje, que hoje em dia a gente já tem mais uma abertura, né, mas naquela época era um pouquinho mais fechadinho, o perfil, né, assim, institucional dessas igrejas pentecostais. Frequentei muito a Assembleia de Deus, cara. Na minha infância era uma coisa, assim, que eu não sei. Eu ia pra igreja evangélica, porque eu tinha amigo evangélico. Aí eu conheci os mormons, porque eles iam de porta em porta, né? Aí fui na igreja dos mormons, achei tudo muito estranho. Não entendia nada, nada fazia sentido. Aí tinha uma amiga que frequentava terreiro, a mãe dela. Aí fui no terreiro, a primeira vez que eu fui no terreiro eu fiquei encantada. Achei uma coisa incrível. Eu acho que eu tinha uns 10 anos quando eu vi aquele bando de imagem, porque assim, cara, é isso que eu gosto. E eu era uma criança. Só que a minha família não queria aceitar aquilo, né? Então, aí frequentava o centro espírita, participava dos trabalhos, tudo lá, das reuniões, como uma criança, né? Como uma ouvinte, lógico. Daí, fiz primeira comunhão, que eu fui obrigada, estudei escola católica. Quando chegou o momento de fazer crisma, aí eu falei, não, me rebelei um pouco. Falei, não, gente, por favor, tá bom. Não fiz crisma, não frequentei mais igreja católica. Me tornei adolescente, né? Já tinha uns 15, 14 anos. Tinha uns 15, 14 anos. E a minha irmã, nesse período, já tinha tido contato com o Daime. A minha irmã mais velha, né? Já frequentava o Daime e tal, fardou lá, entrou na doutrina, e foi, seguiu o caminho dela. E eu, muito revoltada com ela, com os meus amigos, que tinham entrado no movimento do Santo Daime, tinham saído do movimento punk, tal como o João Gordo, brincadeira. Tinham saído do movimento. Tinham saído do movimento punk, como que era o punk, cara. Então, nesse período da minha vida eu já era ateísta. Eu tinha muita convicção de que Deus não existia, de que a religião era um instrumento de manipulação social, política. Não estava convencida de que existe algo fora dessa realidade material concreta, né? Algo assim, mais metafísico, não. Era tudo muito materialista, né? Como uma jovem, assim, também me posicionava dessa forma, adolescente, né? E muito radical, andava com os fãs, comecei a ler literatura funk, escutar música, andar com a galera do movimento, estudar sobre anarquia, essas coisas. E, consequentemente, se tornar uma pessoa ateísta durante um período da minha vida. Foi justamente quando eu entrei na universidade, né, com 16 anos. E como eu, principalmente, questionava e criticava muito as religiões pentecostais, que era o que eu percebia que eram as religiões que estavam ocupando mais as periferias, né, dos centros urbanos, do campo também, e que estavam fortemente instrumentalizadas, né, para manipular as pessoas mais vulneráveis socialmente e economicamente. Isso me incomodava muito, né, porque eu via que as pessoas tinham uma vida muito sofrida, mas deixavam levar por toda aquela questão daquela manifestação mesmo religiosa que eu achava que existia, que era pertinente. Então, lá na universidade, eu comecei a pesquisar o movimento pentecostal, né? Mais especificamente o movimento neopentecostal e a Igreja Universal do Reino de Deus, né? Foi quando eu comecei a estudar, como foi que aconteceram as 3 ondas do movimento pentecostal, etc.
E comecei a estudar todos os podres, né? Que era o meu foco. Eu me lembro que o meu orientador me criticava muito isso, porque ele falava que eu tinha que ser mais neutra, e não sei o quê, aquele fato da neutralidade científica que também não existe, né? Convenhamos que a gente fica ali, mas o meu orientador ele era batista, mas ele também que era o Saulo, né? Ele é evangélico protestante. Mas ele também, o doutorado dele também debatia a questão da bancada evangélica, né? Ele fazia as críticas dele, mas ele não queria me posicionar dessa forma, né? Como eu estava me posicionando. Então ele me orientou a estudar conceitos de ideologia, do marxista, da Mariana Chauí, para que eu pudesse ter mais propriedade para debater, né, essa questão da ideologia pentecostal, como que acontecia essa inversão desses valores. E aí, mano, eu mergulhei nessa história. Entrei com tudo, me apaixonei pelo tema até hoje. Eu sou uma pessoa que eu adoro estudar movimento pentecostal, é uma coisa que me chama muita atenção, principalmente no Brasil, né, que a gente é um país que tem um Estado teoricamente laico, mas que tem uma bancada evangélica lá dentro do Senado, né? A gente tem uma bancada evangélica, a gente tem uma bancada umbandista, uma bancada hinduísta, mas a gente tem uma bancada evangélica bem forte, né? E é isso. Ah, sim. Aí cheguei no Daime, fiquei lá. Mas, logo no início, quando eu entrei, que eu era ateísta, né? Aí tive um despertar, assim, cara, parece que eu caí, assim, não sei, soltei de paraquedas no lugar. Aí cheguei lá, fui conhecendo tudo, né? Aos poucos fui conhecendo. Só que quando eu cheguei lá, eu também ficava transitando em alguns espaços, né? Como centro espírita, né? Frequentei muito centro espírita, frequentei bastante. Acho que menos religiões afro, assim, nunca frequentei muito. Ia só para visitar, conhecer. Eu tinha algum irmão, algum amigo que também era seguidor, convidava para alguma festividade específica, aí se desse eu ia, né? Mas eu nunca tive a intenção de estar participando de mais de um núcleo religioso ao mesmo tempo. Não tenho, inclusive, essa intenção, uma coisa que para mim não ia funcionar, para mim. Mas eu conheço pessoas que seguem. Inclusive, eu estava vendo um vídeo, um podcast de um cara falando, um professor, falando dessa questão do trânsito religioso, né? Ele falando que tem algumas classificações, né? Não sei, tu pode me falar melhor disso. Mas ele falou, pelo que eu entendi, que tem algumas classificações, né? Desse movimento, dessa transição. E ele fala que a primeira tem a ver com o fato de você pertencer a uma religião específica e você mudar dessa religião. Aí ele cita como exemplo algo que é muito comum, por exemplo, que são as pessoas afro-religiosas que se convertem para o cristianismo, né? Sai do terreiro e vai para a igreja evangélica, católica, e muda mesmo. Aí o segundo recorte que ele fala, uma segunda classificação, se eu não me engano, é quando você, se eu não me engano, é quando você frequenta mais de uma ao mesmo tempo. Você é assumidamente adepto de duas práticas ou mais. Por exemplo, eu conheço pessoas que são do Santo Daime e são do Candomblé. São do Daime e são da Umbanda. Entendeu? Eu conheço pessoas que são assim, que vivem assim, né? Não é o meu caso. Aí ele fala de um terceiro grupo, que são aquelas pessoas que eu acho que é o que eu me encaixo, né? Que eu nunca quis mudar de grupo nenhum, não quis fazer depois do Santo Daime. Eu não tenho mais intenção de fazer essa transição, de mudar para nenhum outro grupo, mas que não abro mão tipo assim, no campo das ideias, né? De me apropriar de outras informações e outros tipos de conhecimento que não sejam só do campo do Daime. Que eu acho que tem como fazer uma associação, né? Então, assim, acaba que eu faço esse estudo, leio a respeito de outras práticas espirituais, mas não frequento, entendeu? Então, é aquela história, eu vou pegar o que serve para mim ali, aqui, né? E vou utilizar da forma que eu achar conveniente ali, que me servir, que eu achar, né? Porque, tipo, de modo geral, cara, se tu for ver essas práticas, né? Elas têm pontos em comuns, né? Essas práticas, assim, do Daime, do espiritismo, né? Das religiões afro-brasileiras. Quando eu falo do Daime, eu tô falando, assim, da linha do Padrinho Sebastião, né? Que eu sou adepta. Porque tem umas diferenciações, né? Por exemplo, existem trabalhos na linha do Padre Sebastião que no Alto Santo não acontecem, não ocorrem, né? Então tem uma abertura, assim,
Por exemplo, a questão do estudo mediúnico, né? Que é comum também nas religiões afro, no espiritismo, entendeu? Então, para mim, assim, na verdade, é uma coisa que nunca fugiu muito da minha realidade, porque, como eu te falei, desde criança, eu já tinha acesso lá no centro espírita. Então, quando eu cheguei, me tornei uma adulta e fui num terreiro, eu conheci o Daime, para mim não foi uma coisa impactante, né? Claro, eu não tinha o conhecimento aprofundado, mas também não foi uma coisa que me escandalizou, que eu achei, nossa, que diferente, entendeu? Porque eu já conhecia, né? Na minha família, tenho uma tia-avó que ela é mãe de santo, né? Mas aquela história, né, do mãe de santo, mas aquela coisa que a família esconde, né? A gente não fala do Bruno, né? O encantado lá, que não fala do... Tem um parente que ninguém quer falar. É isso.